Olá, meninos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre alelos múltiplos ou polialelia. Aqui é a professora Fernanda, professora da Rede Estadual de Ensino. Então, venha comigo. Muito bem. Então, o que é alelo múltiplo ou polialelia? Primeiramente, genes alelos são aqueles que atuam na determinação de um mesmo caráter e estão presentes no mesmo locus em cromossomos homólogos. O que significa isso? Os alelos são aqueles genes que são responsáveis pela determinação de uma mesma característica. Ou seja, os genes, por exemplo, responsáveis pela cor dos olhos, são genes alelos. Os genes responsáveis pela textura do cabelo são genes alelos. São aqueles genes responsáveis pela mesma característica, certo? De acordo com a primeira lei de Mendel, nós recebemos um par desses genes, lembra? Um que vem do gameta feminino e o outro que vem do gameta masculino, formando um par. Quando há mais de dois tipos de alelos presentes na determinação de determinando o mesmo caráter, nós temos uma herança chamada de polialelia ou alelos múltiplos. Ou seja, quando ao invés de apenas dois genes, a gente tem mais genes que atuam na determinação dessa mesma característica, a gente tem gene alelo ou alelos múltiplos. A gente tem um caso de polialelia ou alelos múltiplos. Como assim, professora? Gente, muitas vezes, apesar, na verdade, de existir mais de dois genes relacionados com a determinação de um mesmo caráter, apenas dois genes é que vão determinar esse caráter. A gente vai ter alguns genes, né, que podem estar se combinando para formar essa característica, mas essa característica vai ser formada por apenas dois genes, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Por isso, a polialelia ou alelos múltiplos, ela também obedece à primeira lei de Mendel. Apesar de poder existir mais de dois alelos para a determinação de um determinado caráter, o indivíduo diploide, o que é o indivíduo diploide? É aquele originado a partir da reprodução sexuada. Lembra? 50% dos genes vem do pai, 50% dos genes vem da mãe ou de um dos genitores, no caso. Apresenta apenas um par de alelos para a determinação dessa característica, isto é, um alelo para cada locus do cromossomo, que constitui o par homólogo. Ou seja, a gente recebe um gene do gameta feminino, um gene do gameta masculino, que vai constituir um par de cromossomo homólogo na hora de formar determinada característica. Mas lembrando, um vem de um genitor feminino e o outro vem do outro, no caso da reprodução sexuada. Então, onde que ocorre? Bom, é muito frequente, pode acontecer tanto em casos de animais quanto em vegetal. Mas o exemplo mais comum, mais utilizado que a gente tem, é o caso da cor da pelagem de coelhos e o sistema BO. Hoje nós não vamos falar sobre o sistema BO, nós vamos focar especificamente na cor da pelagem de coelhos. Depois nós teremos uma aula específica apenas para o sistema BO, que é o sistema sanguíneo humano, beleza? Bom, então um exemplo bem interessante e simples da gente compreender é o caso da determinação da cor da pelagem de coelhos. Bom, existe 4 tipos diferentes de cor de pelagem de coelho. Nós temos o selvagem, que é um coelho que ele é mais ou menos da coloração marrom. A gente tem o chinchila, que é um coelho cinza. Himalaia, que é um coelho branco com as extremidades pretas, que particularmente é o que eu acho mais fofo. E tem o coelhinho albino, que é o coelho que nós temos mais familiaridade, né? Que você é mais acostumado a ver, que é aquele coelho bem branquinho. Esses 4 tipos diferentes de pelagem de coelho são determinadas por 4 genes diferentes, mas existe uma relação de dominância em relação a esses 4 genes. Como acontece isso? Primeiramente, vejam bem. Bom, primeiro aqui nós temos o gene dominante, o Czão, ele expressa a cor agouti, ou seja, a cor marrom. Depois, ele pode ser chamado de agouti ou pode ser chamado de selvagem. Depois nós temos um segundo, que é o chinchila, que é dominado pelo agouti. O agouti domina o chinchila. Depois do chinchila, nós temos o terceiro, que é o Himalaia,
que nesse caso ele vai ser dominado em relação ao gene agouti e em relação ao gene agouti e em relação ao chinchila. E por último nós temos o albino, que é o recessivo. Ele é totalmente recessivo em relação aos outros 3 genes. Vejam bem, olha só. Qual é a relação de dominância? O cesão, que representa o agouti ou selvagem, ele domina o Czinho CH, que é o chinchila, e domina também o Czinho H, que é o Himalaia, e domina também o Czinho A, que é o albino. O chinchila, por sua vez, domina o albino e o Himalaia. O Himalaia, por sua vez, domina apenas o albino. E o albino, por sua vez, não domina ninguém. Para o coelho ser albino, ele precisa de ter os 2 genes para albinismo. Então, aqui, ó, eu tenho a exemplificação desses coelhos, da cor de coelhos. Vejam bem. Então, aqui, ó, o coelhinho selvagem, ele é mais ou menos marrom. A gente tem o chinchila, que é cinza. Temos o Himalaia, que é todo branquinho, com as extremidades pretas. E temos o albino, que é totalmente branco. Vejam bem. Bom, falando em relação de dominância, vamos ver quais fenótipos esses animais eles podem apresentar. Então, para o coelho ser selvagem, ele pode ser cesão-cesão, cesão-cezinho CH. Por quê? Porque o cesão domina o CH. Cesão-cezinho H. Por quê? Porque o selvagem domina também o Himalaia. E cesão-cezinho albino, porque o selvagem domina também o albino. Para o coelho ser chinchila, lembrando que ele domina o Himalaia e domina o albino. Então, ele pode ser CCH-CCH, CCH-CH, porque o chinchila domina o Himalaia, CCH-C, albino, A, no caso, porque o chinchila também domina o albino. O Himalaia domina apenas o albino. Então, para que o coelho seja Himalaia, ele pode ser CH-CH ou CH-CA. Por quê? Porque o Himalaia domina o albino. Muito bem. E para que esse coelho ele seja albino, ele tem que ser homozigoto recessivo. CH-CA-CA. Certo? Então, vamos lá. Olha, vejam bem. Ó, o gene C é dominante sobre todos os outros 3. O CH é dominante em relação ao Himalaia. O Himalaia dominante em relação ao albino. Portanto, o recessivo, o chinchila, ele é recessivo perante ao agouti. O Himalaia é recessivo perante ao chinchila. O albino é recessivo perante ao Himalaia. E os 3 são recessivos perante ao agouti ou selvagem. Entendeu, então, a relação de dominância? Vamos fazer um exemplo que fica bem mais simples. Olha só. Exemplificando. Sabendo que a pelagem de coelhos é um caso de polialelia, marque a alternativa que indica corretamente a probabilidade de um coelho albino cruzar com um coelho selvagem heterozigoto para a Himalaia e ter um filhote chinchila. Então, vamos lá? Vejam bem, se o coelhinho é albino, o que você pode verificar? Para ele ser albino, ele só pode ser CA, CA, Czinho A, Czinho A, concorda? Porque se esse coelho, se o albino, ele é totalmente recessivo, ele é em relação aos outros genes, ele só vai ser expresso quando ele apresentar em dose dupla. Então, um coelho albino, Czinho A, foi cruzado com um coelho selvagem heterozigoto para a Himalaia. Então, selvagem, Czão com Czinho H. Como é que eu vou fazer? Nós vamos fazer o cruzamento simples, igual da primeira lei de Mendes. Czinho A, o Czão fica Czão, Czinho A. Czinho A, Czão, eu coloco sempre o dominante na frente, né? A gente já falou sobre isso, porque eu acho que fica mais fácil depois de visualizar o resultado, mas desde que você saiba qual é o dominante, fica a seu critério, colocar na frente ou atrás. Então, Czinho A, Czão, eu vou ter aqui Czão, Czinho A. Passo para o segundo. Czinho A, CH fica Czinho A, CH fica como? Czinho H,
Czinho A. De novo, Czinho A com Czinho H, Czinho H, Czinho A. Por que eu coloquei o H na frente? Porque o Himalaia domina o albino, então fica mais fácil de visualizar. Muito bem. Qual é a pergunta? Qual é a probabilidade para que esse casal tenha um filhote chinchila? Vamos ver? Esse aqui é chinchila? Não. Esse daqui ele é selvagem ou agute. Ó, o gene dominante aqui, ó. Então, esse daqui, selvagem ou agute. O terceiro, se o Himalaia domina o albino, esse terceiro vai ser Himalaia. E o quarto, Himalaia também. Então, o nosso resultado seria 50% para chinchila, 50% para Himalaia, né? Provavelmente. Então, qual é a chance deles terem um filhote chinchila? Aqui, ó, meninos. Nenhuma. Não há chance de ter um filhote chinchila nesse caso aqui. 0%. Agora, eu quero voltar aqui na relação de dominância. Para ficar mais fácil, é só um truquezinho. Pensa, o Czão é o maior de todos, domina os C, recessivo. O CCH não tem duas letras? Então, ele vai dominar aqueles que só têm apenas uma letra. O H, ele não está presente aqui no CH, então ele é o próximo, que vai ser dominado pelo CCH. E, por último, sobrou apenas o albino. Então, Czão selvagem domina o Czinho CH chinchila. O Czinho CH chinchila domina o Czinho H, que é o Himalaia. E o Czinho A é o que é dominado por todos os outros. Ele só vai ser expresso quando ele estiver em dose dupla. Muito bem. Então, eu espero que tenha ficado claro, né, esse exemplo de polialelia ou alelos múltiplos. E agora eu vou deixar essas 3 atividades para você exercitar e tirar suas dúvidas. Qualquer coisa, me procure no particular, que eu estarei à disposição para tirar qualquer dúvida. E hoje nós teremos mais uma... nós vamos tratar de mais um assunto. Nós vamos ter mais uma aula em relação à genética. Agora, nós também vamos falar de interação gênica. O que é interação gênica? Nós já vimos isso, né? Nós vimos nas nossas aulas anteriores. A interação gênica é quando alguns genes interagem na formação de uma mesma característica. E hoje nós vamos falar da interação gênica na herança quantitativa. Vejam bem, esse nome quantitativo, ele já nos diz alguma coisa, vem de quantidade. No caso da interação gênica quantitativa, é quando o gene ele vai adicionando uma quantidade de alguma coisa. Para ficar um pouco mais claro para você. Nós vamos falar hoje sobre a cor da pele humana. A cor da pele humana, então, ela é determinada por uma interação gênica de herança quantitativa. A herança quantitativa é um caso particular de interação gênica. Nesse caso, em que as diferenças fenotípicas de uma dada característica não mostram variações específicas, ou seja, expressivas. Vamos falar o exemplo da pele humana. Por exemplo, a gente não tem só 2 tipos de cor em relação à pele humana, ou negro ou branco. Então, nós não temos apenas a cor de pele branca ou negra. Entre a branca, que é a mais clara de todas, e a mais escura de todas, que é o negro, a gente vai ter o quê? Uma diferença de pigmentação, né? Entre os 2 extremos. Nós temos 2 extremos, mas entre eles a gente tem o mulato, a gente tem outras cores. Ou seja, de acordo com a interação gênica, mais pigmento, mais melanina vai sendo adicionada na coloração, que vai determinar o tom de pele na nossa espécie. Então, portanto, é fácil concluir que a herança quantitativa ou poligênica, os genes possuem efeito aditivo. No caso da herança quantitativa, então, os genes eles têm efeito aditivo, eles vão adicionar alguma coisa aos poucos. Então, entre os 2 extremos, no nosso caso, que é da coloração da pele, branca e negra, esses genes, a presença ou a ausência dele, vai adicionar ou não uma maior quantidade de melanina, certo? Então, vamos ver. Presta atenção. Ó, a cor da espécie humana é resultante da ação de 2 pares de genes, que é o Azão-Azim, Bezão-Bezim, sem dominância. Não existe uma relação de dominância.
Dessa forma, o azão e o Bzão determinam a mesma quantidade de pigmento melanina e possuem um efeito aditivo. Ou seja, tanto o azão quanto o Bzão, eles determinam uma produção maior de melanina. E o azinho e o bezinho determinam uma produção menor em relação à quantidade de melanina. Então, quanto mais azão ou Bzão o gene, a pessoa tem, mais escura vai ser a pele dela. Quanto mais genes recessivos, mais clara será a pele, porque são genes aditivos. Então, o azão e o Bzão, quanto maior a quantidade, maior será a pigmentação. Logo conclui que deveria, então, existir 5 tonalidades para a pele humana, de acordo com a quantidade de gene azão e Bzão. Olha só. Então, observe bem. Se uma pessoa ela é azinha, azinho, bezinho, bezinho, ela vai ter a pele mais clara possível de todas, pele clara. Se ela tem apenas a presença de um gene dominante, a pigmentação em relação à melanina já vai aumentar um pouco. Ó, não é aditivo, não é gene aditivo? Quanto maior a quantidade de gene dominante, no caso do gene azão ou Bzão, não é uma relação de dominância completa, mais pigmento vai ser adicionado a essa pele. Então, azão, azinho, bezinho, bezinho, ou azinho, azinho, Bzão, bezinho, a pessoa vai ser mulata clara. Se eu tenho a presença de 2 genes maiúsculos aqui no caso, eu tenho azão, azão, bezinho, bezinho, azinho, azinho, Bzão, Bzão, azão, azinho, Bzão, bezinho, eu não tenho apenas, independente se é 2 azão, 2 Bzão ou azão, Bzão, não são 2 genes apenas, nesse caso, 2 genes representados pela letra maiúscula, então a quantidade de pigmento vai ser a mesma. Então essa pessoa vai ser mulata clara, a quantidade de melanina, no caso, vai ser a mesma. Então essa pessoa vai ser mulata clara. Se eu tenho... Não, desculpa. Ela vai ser mulata média. Mulata clara é quando eu tenho a presença de apenas um. Se eu tenho a presença de 3 genes, azão, azão, Bzão e bezinho, azão, azinho, Bzão, Bzão, eu vou ter um mulato ou mulata escura. Por quê? Porque aí eu já tenho uma quantidade maior de melanina na pele desse indivíduo, dessa pessoa. E a pessoa que apresenta os 4 genes em relação à pigmentação, à melanina, no caso, azão, azão, Bzão, Bzão, vai ser uma pessoa de pele negra. Então, entre os extremos aqui, ó, a pele clara, que é a pessoa que tem azinho, azinho, bezinho, bezinho, e a pele negra, azão, azão, Bzão, Bzão, nós temos o quê? 3 variáveis. Por quê? Porque nós estamos falando de um efeito quantitativo. À medida em que aumenta o gene dominante, entre aspas, né, o gene que é representado pela letra maiúscula, aumenta também a quantidade de melanina produzida pelas células da pele. Olha aqui, então vamos pegar um exemplo simples. Vejamos o resultado genotípico e fenotípico que seriam obtidos a partir do cruzamento de 2 indivíduos mulato médio duplo heterozigoto. Então, o que é duplo heterozigoto? Os 2 são heterozigóticos, diferentes. Azão, azinho, Bzão, bezinho. Azão, azinho, Bzão, bezinho. Né? Então, aqui eu tenho uma mulata média que teve um possível filho com um mulato médio. Qual é a probabilidade em relação ao fenótipo desses indivíduos, dos filhos que esses indivíduos podem vir a ter? Então, o que nós fizemos primeiro? Lembra? Primeiro aqui, meninos, a gente faz a retirada dos gametas. Azão, Bzão, azão, Bzão. Azão, bezinho, azão, bezinho. Azinho, Bzão, azinho, Bzão. Azinho, bezinho. Coloquei aqui, ó, na vertical. Na horizontal, eu peguei os gametas do outro genitor. Azão, Bzão, azão, Bzão. Azão, bezinho, azão, bezinho. Azinho, Bzão, azinho, Bzão e azinho, bezinho. Coloquei aqui na horizontal. E agora a gente vai fazer o cruzamento usando o quadro de Punnett. Azão, azão, Bzão, Bzão. Azão, azão, Bzão, bezinho. Azão, azinho, Bzão, Bzão. Azão, azinho, Bzão, bezinho. E assim nós vamos fazer até preencher todo o quadro. Lembra? Segunda linha, primeira coluna. Azão, azão, Bzão, bezinho. Primeira linha, segunda coluna. Azão, azão, bezinho, bezinho.
segunda linha, terceira coluna. Azão, azim, bezão, bezim. E assim sucessivamente até preencher todo o quadro. Depois que nós fizemos o preenchimento de todo o quadro, agora nós vamos fazer a análise. Muito bem. Olha só. Então, tá bom. De acordo com a quantidade de genes representados pela letra maiúscula, é que nós vamos determinar o fenótipo do indivíduo, porque é uma herança quantitativa. Quanto maior a quantidade de genes representados pela letra maiúscula, maior vai ser a melanina, a produção de melanina na pele do indivíduo. Vamos lá. Então, aqui, ó, nós temos azão, azão, bezão, bezão. Então, esse indivíduo vai ser negro. Azão, azão, bezão, bezim. A presença de 3. Então, mulato escuro. Aqui, azão, azim, bezão, bezim. A presença de 3 genes. Então, nós temos outro mulato escuro. Azão, azim, bezão, bezim. A presença de 2 genes quantitativos, no caso. Então, eu tenho o mulato médio. Aqui eu tenho 3 genes mulato escuro. 2 genes mulato médio, 2 genes mulato médio, apenas 1 gene mulato claro, 3 genes mulato escuro, 2 genes quantitativos mulato médio, 2 genes mulato médio, 1 gene mulato claro, 2 genes médio, 1 gene mulato claro, 1 gene mulato claro e azim, azim, bezim, bezim, nós temos uma pessoa de pele branca, com a menor produção de melanina. Lembrando que mesmo uma pessoa de pele branca, azim, azim, bezim, bezim, ela produz melanina, só em quantidade menor em relação aos outros, certo? Então, como é que ficou esse resultado aqui, ó? No total aqui, nós não temos 16 indivíduos. Desses 16 indivíduos, apenas 1 sobre 16 provavelmente será branco, 4 sobre 16 será mulato claro. Cadê o mulato claro? Vamos ver? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Depois nós temos 6 sobre 16 mulato médio. Então, vamos contar? Mulato médio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sobre 16. Depois nós teremos 4 sobre 16 mulato escuro. 1, 2, 3, 4. E 1 sobre 16 de ser negro. Bom, então, a nossa proporção, a nossa probabilidade em relação a esse casal seria 1 sobre 16 de nascer uma criança branca, 4 sobre 16 de nascer um mulato claro, 6 sobre 16 de nascer um mulato médio, 4 sobre 16 de nascer um mulato escuro e 1 sobre 16 de nascer um mulato negro. Muito bem, eu espero que tenha ficado claro essa explicação. Agora é a sua vez. Você vai tentar resolver essa atividade e depois vai me mandar o resultado no particular, certo? Qualquer dúvida é só me procurar. E eu vou deixar hoje para vocês 2 links de 2 aulas assim super simples. Caso tenha ficado alguma dúvida e vocês queiram complementar, eu gostaria que vocês acessassem o link e assistissem a essas aulas também. E lembrando então que hoje nós aprendemos mais 2 casos dentro da genética. Qual foi o primeiro? Nós falamos sobre polialelia e alelos múltiplos, exemplificando com a cor da pelagem e coelho. Depois nós falamos dentro da interação gênica de herança quantitativa, exemplificando com a cor relacionada à nossa espécie, a espécie humana, certo? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Muito obrigada por terem estado comigo hoje. Acessem o link, assistam essas aulas e depois me dê me fale no particular o que você achou. Obrigada mesmo, de coração, por estarem comigo. Não se esqueçam de agradecer sempre. Eu tenho certeza que em breve tudo isso vai passar e nós estaremos juntos novamente, certo? Um beijo no coração e até a próxima aula.